Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional, abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lília Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Muito boa tarde, estamos aqui em mais um Fitness Talk. Meu nome é Renato Gabas, sou CEO da Casa do Fitness. Estou aqui com um amigo, acabamos de falar, um amigo da família quase não, um amigo da família, que convive com meus irmãos, né? A gente convive há décadas, né? Tavico Moscatello é um cara, uma referência no fitness do Brasil, talvez até no fitness da América Latina, né, Tavico? Sempre tem algumas coisinhas que a turma vem aqui aprender. É um cara que entende muito. Aliás, você foi professor de alguns caras que estão aqui, né? Verdade. Tem até o meu diretor comercial falou, pô, Tavico foi meu professor. Então é uma honra muito grande dividir esse espaço com você, aprender com você, a gente bater um papo gostoso. Espero que todo mundo possa aproveitar, curtir bastante e que a gente passe um tempo gostoso aqui. Para mim é sempre uma honra, um prazer dividir, conversar com você. É sempre um aprendizado muito grande. Tá? Então muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Renato, a satisfação, e já queria deixar claro aqui a importância de você ter essa iniciativa, que isso aí gera informação para as pessoas, elas se conectam, tanto você como toda a Casa do Fitness aí, é uma iniciativa muito legal de abrir espaço para trazer informação para a galera. Parabéns. Obrigado. Satisfação estar aqui com você. Eu tenho aprendido muito. Para mim está sendo muito legal, porque eu tenho aprendido demais, porque você acaba se aprofundando, conhecendo um pouco a história das pessoas e entendendo, né, os caminhos que a pessoa passou, os aprendizados, aqueles resultados que a pessoa tem. Mas vamos começar então, Tavico, me contando um pouco da tua história. É óbvio, é uma história longa, né, cheia de rica, né, de experiências e tal, mas conta um pouquinho para nós aí, mais os pontos chaves, como que você entrou na educação física, por que você entrou e como que foi esse teu desenvolvimento aí, pontos chaves desse teu desenvolvimento na educação física. Pô, muito legal. Eu na verdade, eu fui atleta de algumas modalidades esportivas em alta performance ao longo da minha vida. Troquei algumas modalidades e sempre o esporte, o exercício fez parte da minha vida. Infância, adolescência, eu era um apaixonado por isso. E tinha uma inclinação à docência. Eu gostava de dar aula particular e tal. Quais esportes você fez? Quais esportes? Nossa, foram vários. Eu joguei futebol quase que profissional. Tive esportes meio antagônicos, assim. Eu fui nadador, atleta de polo aquático, né? E teve um envolvimento com atletismo, teve um pouco com rugby. Então, teve também. E o futebol teve sempre uma participação muito importante aí, né? Nessa jornada. E aí esse prazo, esse amor pelo esporte, você... Isso, aí eu fiquei, na verdade, foi interessante porque eu fiquei entre medicina, fisioterapia e educação física. Tive a oportunidade de optar pelos três, porque eu tive a oportunidade de ingressar nas três faculdades. E vi que o chamado era mesmo a educação física, né? E desde o começo, Renato, eu acho que eu tive uma oportunidade que foi muito positiva, porque eu vivia o treinamento de alto rendimento, vivi os primórdios do fitness, né? E vivi o setor acadêmico, que desde que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar com a docência em terceiro grau. Então foi uma curva de aprendizagem muito importante para mim, já que você falou o que foi esse ponto gatilho. Então, realmente me ajudou a construir algumas coisinhas depois à frente no mercado. Eu tive a oportunidade, em 1989, de dar o primeiro curso no Brasil de personal training para profissionais, né? Antes disso, tive envolvimento muito forte com a musculação e com ginástica em grupo, né? Também. E numa época não existia nada no Brasil, praticamente. Não existia. Eu comecei a trabalhar com o personal, claro que com um grau de conhecimento e maturidade muito menor naquela época, e a gente soltou em 89 a proposta do curso. Os Estados Unidos já tinham alguns anos que o mercado estava começando a ter esse tipo de a abertura para o prestador de serviço individualizado.
E ali foi, né? Eu construí uma carreira muito baseada na prestação de serviço do personal trainer para cliente final e muito... tinha um outro tipo de cliente que é o profissional de educação física, que ia ser personal trainer. E aí a gente desenvolveu cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação e tudo mais. Aqui na Fitness Brasil, eu há 30 anos sou palestrante, dos quais 15 eu fui diretor de conteúdo até 2019, né? Hoje a gente continua com a parceria, mas agora eu venho para o evento mais relaxado, que eu não tenho a responsabilidade de tocar o evento, né? E aí a Fitness Brasil também, né, passou a ocupar um espaço na vida nessa parte de gestão técnica da empresa, né? Paralelo a isso, há 11 anos atrás, um outro ponto importante na carreira foi a criação do Functional Circuit, que é uma metodologia de treinamento funcional, principalmente dirigida para grupos reduzidos, e que a gente também capacitou até hoje 7.500 profissionais em 47 cidades pelo mundo e 180 certificações. Então foi muito legal. Fazendo uma síntese, eu acho que foram pontos que você importantes. Pegou. Então vamos lá, pontos importantes. Você sempre pensou nesse lado da personalização individual. Perfeito. Né? Que eu acho que isso é uma coisa realmente que naquela época, 89, não se falava, né? Tinham alguns atletas de alto perfil, o Senna, né? Tinha o Cobra, mas não era uma coisa muito falada, era uma coisa... Nem tinha muitos aparelhos para isso, né? Não tinha, esteira era... Eu falo com o Richard, ele fala, pô, não tinha esteira naquela época. Não existia. Eram uns aparelhos de musculação horríveis, né? E aí tinha um trabalho. E aí teve todo esse desenvolvimento seu de personal, e lá do funcional você começou quando a pôr atenção nessa parte do funcional e tal? Na verdade, aí é interessante a sua pergunta, Renato, porque quando a gente fala em funcional, o treinamento da preparação física especial para o esporte, ela usa muito do funcional, que eu usei a vida inteira. Exato. Né? Claro que... O Delia estava aqui ontem e falou exatamente isso. Então, eu, como preparador físico, trabalhei com 20 modalidades prescrevendo como treinador. Tive em Barcelona como treinador também. Então, assim, o ter tido acesso a muitas modalidades esportivas como preparador físico me deu um cabedal de experiência e de conhecimento interessante para depois montar a metodologia do treinamento funcional voltado ao fitness. Então isso começou, a ideia de empacotar isso daí enquanto metodologia, começou em 2010, 2011 eu comecei a fazer coleta, porque eu fiz uma engenharia reversa. Como o programa do Functional Circuit ele é voltado para a geração de alto gasto energético em programas de emagrecimento, então a gente fez o monitoramento da ergospirometria para fazer a identificação do gasto energético no treino e pós-treino, e aí eu comecei a montar a estrutura dos treinos em função dessa resposta ergospirométrica, em exercício submáximo, né, que pudesse ser mais acessível para as pessoas, e disso a gente está lançando agora o 23º módulo dentro dessa perspectiva. Né? Você fez um treinamento com o meu irmão, o TR2, e eu fui um cobaia disso também, porque eu participei e eu fiz alguns treinos, e realmente é um treino absurdo, né? Muito, muito bom. E eu participei, muitas pessoas próximas a nós que eu conhecia fizeram, emagreceram. Aliás, um também é vendedor nosso aqui do Rio, está aqui, dono da loja do Rio, fez o teste com vocês, fez o TR2, teve resultado, emagreceu, ficou super feliz. O Pupi, o Felipe Pupi. E realmente um resultado maravilhoso. O TR2 ele foi um filho do Functional Circuit. Exato. Ele era uma adaptação que a gente fez para um dos produtos digitais iniciais no Brasil que você teve de exercício físico e que era da família Gabas também, diga-se de passagem. Lá nos Estados Unidos o Beach Body, né, que chama Beach, que tem o grupo que faz o T25, P90X. Como chama o grupo? É Beach alguma coisa. É isso aí. E eles, que veio até da Jane Fonda antes, depois eles foram fazer esse negócio de treinamento, né, que é com peso corporal e é um treinamento de alta intensidade aí, com peso corporal, né, com muito resultado. Como que tá isso no Brasil? Como tá isso no mundo hoje, Tabico? Olha, eu acho que assim, a gente tem um levantamento recente e o treinamento funcional como um todo, e quando eu falo de treinamento funcional, entra aí no guarda-chuva o que o pessoal chama de cross-training ou atividades relacionadas a crossfit. Se fosse criar um emblema de tudo isso, eu sei que não é exatamente isso, mas um emblema de tudo isso como um treinamento funcional,
ele teve um aumento de adesão do cliente de academia muito grande. Então, assim, hoje é uma das modalidades, juntamente com a musculação, que mais geram aderência de praticantes em academias. Isso em nível de Brasil, com uma pesquisa grande que foi feita aí até pela Fitness Brasil e a IRSA, né? Então, isso mostra que é uma tendência que veio para ficar, o treinamento funcional. Que tipo de... Porque assim, eu sou leigo, não sou... Eu queria ter... Eu acho que algumas das pessoas aqui também às vezes confundem. Me explica, tenta conceituar para nós o que é um treinamento funcional. Vai, para a gente falar o vocabulário correto. Bem, entendendo bem assim, o conceito dele, todo o treinamento que você faz para um determinado fim, uma função, ele entraria como funcional. Tanto é que na literatura você não tem a tradução ao pé da letra do treinamento funcional. Lá nos trabalhos científicos, em inglês entra treinamento híbrido, treinamento multimodal, que é o que a gente chama de treinamento funcional aqui. Então ele é um treinamento que ele normalmente utiliza a combinação de muitos, o foco está no movimento e não obrigatoriamente só no grupo muscular. Então você tem uma integração na combinação de movimentos para execução num gesto motor, você tem a combinação de várias articulações e músculos, não é isolado. Então você tem esse conceito de integração. Outro aspecto que compõe o conceito de treinamento funcional é o aspecto multifatorial em termos de desenvolvimento de habilidades motoras diversas e capacidades biomotoras diversas. Vou traduzir mais para o, assim, são experiências motoras de movimentos muito diferentes que fazem parte da estruturação da aptidão física do indivíduo e a capacidade de força, resistência de velocidade, coordenação, mobilidade, então potência. Entraria aí nesse guarda-chuva, calistenia, perfeito, dança, aulas circuitadas. Exatamente. Então, assim, se a gente for realmente falar do treinamento funcional, ele está relacionado a essas questões. E aí você tem derivações como o CrossFit, que virou uma modalidade até competitiva, que pegou elementos funcionais da ginástica artística, do atletismo e do levantamento do peso olímpico e do powerlifting e empacotou uma modalidade que também tem ocupado um espaço no mercado muito interessante, que pegou um segmento de pessoas que se encaixam bem nisso. As academias também estão intitulando como cross-training, né? As aulas de treinamento funcional ou o meu mix do que a gente entende mais com o treinamento funcional com o CrossFit, então eu chamo de cross-training, apesar de que nos primórdios tempos o termo, tanto na bibliografia científica como na aplicação do cross-training, é a diversidade de modalidades e meios de treinamento. Então, essa é a essência do cross, né? Você, por exemplo, hoje você fez uma musculação, você estaria fazendo um cross training, se hoje você fizer uma musculação, amanhã você fez uma esteira, quarta fez um treinamento funcional, quinta você descansou, você fez uma natação na sexta. Isso também estaria dentro do princípio conceitual. É que o próprio mercado está chamando o cross training alguma coisa mais próxima do crossfit, do treinamento funcional, da forma que ele se apresenta mercadologicamente hoje. Então é mais ou menos isso se a gente for conceituar. E aí advém pela abrangência, imagino que é uma análise, a pessoa, né, para poder ser apta a realmente escolher e dar um treinamento personalizado, no caso, né, falando para os personagens, tem que saber muita coisa, né? Porque você tem uma gama de ferramentas de intensidade, de peso, de movimento em si, de recuperação, de fisioterapia, anatomia, biomecânicas, para entender, porque onde eu estava com o Deli, inclusive, falando isso, ele falou, existe aquela coisa aqui que é a funcional, a musculação, a performance e tal, e no fundo você está falando, é tudo uma coisa única, que você tem que saber, são ferramentas que você tem que saber usar pelo resultado que aquele teu aluno quer, né? Essa é uma excelente visão que você está estabelecendo, porque ela é uma visão diretiva e global para que você possa selecionar que caixa dentro da caixa de ferramenta, o que você vai utilizar para aquele cara. E aí tem um ponto interessante, não é só uma escolha técnica hoje para o mundo fitness, ela tem que levar em consideração o aspecto comportamental. Para quem? Aderência, né? Para gerar aderência. Então, por exemplo, indo um pouco para a musculação, a gente tem um módulo, que é o módulo 8, que a gente coletou dados em equipamentos de musculação. Então, são 3 coletas de dados de resposta de gasto energético em circuitos e em equipamentos Strength System, que nem os que nós temos aqui, que são maravilhosos,
e fazendo circuitos para gerar alto gasto energético, alguma ativação cardiopulmonar e o cara fazer força ao mesmo tempo. Então esse é um modelo que tem algumas academias que estão usando, que pega o cara que não quer fazer musculação tradicional, mas no circuito da musculação ele consegue fazer e tem uma entrega interessante e adaptativa de várias outras capacidades que não só a força. Então são adaptações ou uso de ferramentas dentro do que se tem das modalidades e equipamentos que, se o profissional for inteligente, usar essa percepção dele, ele vai ajustar ao perfil de cliente que ele tem também, né? Então a gente está num momento mais aberto para isso. Porque o Dudu Neto também estava falando isso, e essa é uma dificuldade. Eu acho que até da turma médica também, da nutrição, né? De como fazer a aderência do cara na dieta. Qual dieta é melhor? A que o cara fizer. Né? Não tem, o que o cara fizer. Pode ser, mas eu gasto. Mas se o cara não tiver aderência... Então tem gente que gosta do jejum intermitente, tem gente que gosta, né, mais da coisa fracionada, com, né, não importa, que tiver aderência. E o Dudu estava falando uma coisa, que ele falou, a nossa maior dificuldade é entender por que 100% das pessoas sabem que tem que praticar atividade física, e tem 50% são totalmente inativas, né? Como que a gente tira esse cara do sofá? Não é o que é melhor, é o que o cara faz. O que tiver o mínimo aderência para esse cara sair do sofá, né, e praticar qualquer coisa, já estaria bom. E aí dentro dessa ferramenta aí né, que você tem de funcional, né, de tipos, né, de treinamento com corpo, com peso, com elástico, equipamento online, na casa, na academia, no condomínio, isso é o que a gente precisa tentar entender para trazer, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente está no momento... o fitness do Brasil é muito evoluído em relação ao mundo, né? A gente é um dos grandes mercados, segundo maior mercado, e a indústria tem acompanhado essa tendência e tem ajudado muito, porque ela tem trazido um aparato de equipamentos e meios materiais que possibilitam você aumentar essa caixa de ferramentas, né? E você tocou num ponto que eu acho que é muito significativo para a gente falar com a turma que está nos escutando aqui, é que na prestação de serviço, para você gerar aderência, reter o seu cliente, seja na nutrição, na fisioterapia, na educação física, há uma necessidade de desenvolver um relacionamento, né? E esse relacionamento, quanto mais regular, melhor. Por exemplo, eu tenho muitos amigos nutricionistas e eu sempre bato um papo com eles, né? E muitos já estão fazendo isso, que não adianta só estabelecer, fiz uma avaliação, mandar uma dieta para você e eu vou te ver daqui 2 meses. E como é que fica durante esses 2 meses? E a mudança comportamental para adesão ao novo padrão alimentar? Se eu me mantiver mais próximo a você, isso vai acontecer. Então, trazendo para a área da educação física, eu tenho hoje eu falei sobre isso em palestra de empreendedorismo para o personal trainer, é um modelo onde você valoriza mais a sua inteligência, a programação de treinamento. Você pode ver, o Renato é um cara que sabe treinar e não tem quase tempo. Então, se eu for treinar o Renato, eu vou vê-lo 2 vezes por mês ou 1 vez por semana e ele vai seguir a lição de casa. E eu vou estar à disposição dele para tirar dúvida em WhatsApp, ter vídeo de apoio, ter a planilha, e ele vai me dar baixa de uma série de feedbacks em relação à percepção do treino, que foi realizado. Isso é um programa, é uma nova possibilidade para o profissional, ele criar um foco mais, não na aula particular, mas no programa, e a aula ser uma ferramenta a mais para ele exercer esse programa personalizado. E tem clientela para isso. Vocês trabalham com muitos condomínios e academias do condomínio. Tem gente que não quer uma pessoa colada o tempo inteiro dela, mas ele quer a inteligência do programa, porque ele quer fazer as modificações. Perfeito. Ele quer medir, né? Porque também, se o cara não vê melhora... Perfeito. E às vezes, e esse eu acho que é um dos problemas também, às vezes a turma mede a melhora somente por balança. E eu acho que é a coisa mais ingrata e injusta que tem, porque a balança você pode até estar perdendo gordura e a tua balança está aumentando, né? E o espelho também, às vezes você não está, mas em termos de tua saúde, em termos dos componentes internos, teu sangue ali está muito melhor do que está o teu sono, a tua disposição. Perfeito. Tudo isso daí, que eu acho que a gente precisa também ter... que medir isso daí, né? Alguma forma do cara perceber isso daí para ele entender que, né, eu tô melhorando e isso é importante eu fazer. Esse ponto é fundamental e a gente tem utilizado alguns protocolos porque a ciência do exercício ela tem evoluído muito na parte comportamental. E eu acho isso excepcional porque o profissional hoje, ele entender comportamento humano vai colocar ele na frente no mercado.
Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns protocolos que medem o que é chamado de grau de afetividade. E é um score de -5 a +5. E já viram que o melhor resultado de aferimento dele é de 50% a 75% da duração do treino. Como é que está o seu grau de motivação agora em relação ao exercício? Não é o esforço, é outra escala que a gente usa. Então isso é uma das coisas que você mede a aderência à atividade, o como ele está recebendo aquele exercício. É um exercício tecnicamente mais intenso, quanto está interferindo nessa alteração da percepção dele, o como ele acorda, o nível de descanso numa escala que vai de 0 a 10 também, ou -5 ou +5, como é que você está hoje ao acordar? E o cara anota essas questões, né? São alguns exemplos de medidas comportamentais e medidas de aferimento da própria qualidade de vida dele, que o orientador do treinamento físico ele tem que ser, acima de tudo, um consultor em qualidade de vida. Se ele cria um dashboardzinho dele para ele observar isso e comunica de uma forma direta e indireta diretamente o cliente aumenta a percepção de valor dessa entrega. E aí você tocou num ponto muito inteligente, não é só diminuir aqui ou ali, eu estou vivendo melhor, fiz os exames, o colesterol está mais baixo, o triglicérides também, o meu cardiologista me parabenizou. Então, esse conceito de saúde e bem-estar, a gente tem que criar ferramentas e estratégias para aumentar a percepção do cliente em relação a isso. Às vezes o cara vai se acostumando com aquilo, mas fala, você lembra como era? Lembra como era a tua digestão? Lembra como era o teu sono? Lembra como que era a tua disposição? Lembra? Eu acho que essas coisas são importantes ser medidas. E aí até uma provocação que eu acho que tem acontecido, existe no mundo. Eu, por exemplo, você está vendo, ó, eu uso esse anelzinho, que isso aqui pega meu sono, pega minha temperatura, pega a respiração, a oxigenação durante o sono, se eu tive apneia, se eu não tive, se eu acordei bem, meu estresse, meu nível de estresse, pega tudo. E eu tenho um relógio que marca a mesma coisa, meu nível de atividade, se eu pratiquei atividade, se eu não pratiquei, como que está meu coração, pulsação. Isso aqui também mede pulsação. Então, hoje em dia tem vários gadgets aí que eu acho que precisavam integrar e são abertos as plataformas, né? Para você entender teu aluno, sem ele precisar anotar nada, inclusive. Ele fala, cara, eu tenho acesso. Pô, você foi dormir tarde, você acordou cedo. Eu até vi um board do Palmeiras, não sei se você viu isso aí dos jogadores, eles sabem absolutamente tudo dos jogadores. Se dormiu bem, se não dormiu, se acordou. É um scanner total. Então, é um negócio que está indo, e eu acho que a gente precisa trazer isso pro cara de rua, né? Essa sua provocação ela é muito interessante. Foi, eu acho que mais ou menos há uns 4 anos atrás. Então, a gente está falando, é recente, mas a adesão da população brasileira a aplicativos ligados à saúde, ela já era de 60%. Né? E a adesão ao exercício orientado é de 4% da população. Então, o que você está fazendo, essa provocação, ela é muito importante para que todos os profissionais da saúde se integrem mais com manobras da tecnologia que estão aí e que podem gerar uma interface direta de interpretação de uma série de variáveis. E com isso, você fazer leitura. Hoje em dia, em todas as áreas, quem domina o controle da informação vai ter diferencial. Né? Então, se não tiver controle de dados, e esse controle de dados, eu nesses 30 anos que eu falo em cursos sobre personal training, eu sempre bato nessa tecla. Seja ali atrás, rabiscando no papel, seja no computador, seja num aplicativo, você precisa registrar a informação. Senão você não tem como chamar de personal trainer. Perfeito. Vira uma aula particular, porque ela vai ficar incompleta em relação à otimização de uma série de coisas que você consegue ler e trazer na equação uma resposta favorável para aquela situação. Personalização daquele momento. Exato. Porque o cara não é um só sempre. Ele, naquele momento que você entrevistou a primeira vez, ele era um, mas talvez numa semana ele era outro já. Então essa personalização do momento também. Renato, você tem programas diversos, gratuitos inclusive, em YouTube e outras plataformas, que tem exercício. Agora, para o profissional moderno hoje, para ele diferenciar de tudo isso e conseguir atingir os clientes, efetivamente ele tem que mostrar diferencial. E o diferencial efetivamente está em ele oferecer um escopo de serviço que seja atrativo e que seja funcional, que atenda a demanda desse cliente, que efetivamente melhore em vários sentidos a vida desse cara. Perfeito. Eu até tive tem um personal me falando que ele estava querendo
até levar em consideração a parte de ciclo menstrual de mulher. Então eu achei aquilo fantástico. Falei, pô, porque eu não sou mulher, mas eu imagino que tem a diferença, porque eu vivo com uma, então eu sei que durante o mês tem diferenças. As variações. Então com certeza vai ter variações no treino também para ser dado, etc. Isso tem que ser levado em conta, né? Sem dúvida. No esporte de alto rendimento, eles regulam a periodização de treino, a periodização nutricional com a periodização da menstruação. Eles induzem o andamento da menstruação, inclusive para que na competição, como é uma Olimpíada, como é num período, aproxime ao máximo da melhor fase metabólica da mulher em relação ao ciclo menstrual, para que ela tenha melhor potência, melhor força, tudo. Então, isso é uma coisa. Tem boa parte das mulheres que não tem em programas normais de fitness, não tem uma mudança tão grande de disposição para treino, mas tem outras que sim. Então o profissional entender esse ciclo e ver em que fase ele vai fazer os treinos mais importantes de intensidade, de volume, em que fase que ele tem que aliviar as cargas de treinamento. Isso é uma inteligência importante para a biologia da mulher. Perfeito. Bom, gente, vocês estão vendo que tem muita coisa, o cara é um mestre. Tavico, para a turma aprender, se aprofundar um pouco mais em tudo isso que você trouxe, como que a turma pode fazer, qual que é o caminho que você dá aí para ter acesso a isso daí, entender e ser o melhor personal? Poxa, a gente tem aí, há pouco tempo, tem 1 mês e meio, a gente fez um curso presencial, o Personal Experience, né? A gente fez uma abordagem, veio o Paulo Marchetti dos Estados Unidos, estava aqui, a gente fez o curso com ele. Agora, 16 de setembro, a gente tem um curso do Functional Circuit, que vai ter um aprofundamento grande na situação de emagrecimento. O professor Ailton Figueira estará conosco também. Eu acho que fica fácil me encontrar na rede social Instagram, é o Tavico com 2 Cs ou _ Moscatello com 2 Ls. Maravilha, turma. E por aí me encontra, a gente troca figurinha lá. Segue ele lá. Conecta. Segue ele lá, que isso é uma biblioteca. Isso aí nem o chat GPT tem tanto conhecimento assim. Larga a mão, Tavico, muito obrigado por ter vindo. Agradeço imensamente seu tempo de ter vindo aqui, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. E tamo junto, como sempre. Espero aí que a gente continue fazendo muitas coisas juntos aí. Uma alegria, o meu agradecimento especial a você, a Casa do Fitness. A gente tem aí uma relação de longa data de parceria, né? E uma alegria poder estar aqui. Mais uma vez, obrigado pela diferença de me chamar para estar aqui. Uma honra poder estar com você. A honra é nossa. Obrigado, viu? Abração. Abraço a todos. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks. Um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido. E no Instagram, @Casa do Fitness.